Paz do Senhor, irmãos, bom dia a todos. É muito bom estarmos outra vez aqui juntos através das tecnologias, não é verdade? Hoje foi-me incumbido, portanto, a partilha da palavra e antes de passar a mensagem que o Senhor me tem entregado para nós, eu gostava que nós víssemos um vídeo que foi filmado com ocasião do nosso retiro de jovens, com o tema Movidos pelo Espírito, e nesse dia o tema era Movidos à Santidade. O vídeo foi editado, filmado, editado e produzido pelo nosso departamento de multimédia, e aqui vos deixo com este vídeo, Movidos à Santidade. É algo que eu vou falar também a seguir. Fiquem a ver. Precioso, não é? Que vídeo tão lindo, tão significativo, tão cheio de significado. Que nesta manhã também a palavra de Deus nos possa lavar, nos possa santificar mais um bocadinho, não é? E eu gostava de começar com um texto que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. Os irmãos podem abrir. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24. E diz assim a palavra de Deus: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a continuação diz o versículo 24: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Tremendo, não é? A palavra de Deus nos diz que o processo de santificação nas nossas vidas é mesmo um processo. A santificação não é algo que se adquire imediatamente quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando temos um encontro com Jesus, nós recebemos uma porção, digamos assim, de santidade, de separação, não é verdade? Mas o processo é mesmo, a santificação é mesmo um processo. E aqui nós vemos que Paulo estava a dizer aos crentes em Tessalônica que esse processo envolvia 3 áreas, ok? E nós podemos identificá-las perfeitamente. Durante esta semana, alguns de vocês, com certeza, se não todos, tiveram acesso à pregação do nosso pastor Acácio Bahia, que ele falou acerca precisamente do processo que todo crente atravessa da santificação. Se não viram, assista quando puder, porque vai complementar com certeza tudo isto que nós vamos falar agora. Mas a santificação então é um processo que envolve corpo, alma e espírito. E quando Paulo menciona isto aos Tessalonicenses, a seguir ele diz que é o próprio Deus que nos chama à santificação, que ele vai fazer isso na nossa vida. Ele é que vai nos santificar. E ele vai usar tudo na nossa vida para nos poder santificar e levar mais perto dele a cada dia. O Espírito Santo é o nosso assistente e ele mora dentro de nós e ele vai tratar disso na nossa vida. Então, hoje eu queria referir uma determinada área do nosso ser que Deus quer santificar. Eu não vou falar do espírito, não vou falar do corpo, mas eu vou falar da alma.
A alma que é a sede da nossa vontade, das nossas emoções, das nossas convicções, e que tudo isso vai determinar as nossas ações. Por isso é tão importante que nós deixemos Deus santificar a nossa alma. Quando nós chegamos a Deus pela primeira vez, nós vimos com a nossa alma ferida. Nós podemos dizer isso, ferida, doente, e alguns de nós quase mortos emocionalmente, não é verdade? Mas ser emocionalmente sarado faz parte do processo da santificação. E há muito crente que não dá importância a isto. Há muito cristão que pensa que só ao descer as águas está tudo corrigido, tudo sarado, tudo renovado, tudo restaurado, mas não é assim. O descer as águas é o início de um processo. Então nós temos que perceber que a nossa alma também precisa de ser santificada. É preciso perceber que é através também do Espírito Santo que Ele vai fazer isto na nossa vida. Deus vai restaurar o nosso interior e Ele nos vai libertar de amarras que nos prendem, não é? E que nos impedem de avançar nesta caminhada da santificação. Se nós abrimos em Efésios, no capítulo 1, e versículos 3 a 7, nós vamos ler: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual, ou seja, por essa graça, nos fez agradáveis assim no amado, ok? Algo que Deus quer restaurar em nós, na nossa alma, é essa aceitação, mais do que incondicional que Ele tem por nós. Sabem? Ele nos torna, pela sua graça, agradáveis a Deus, através de quem? Do amado, de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, pela fé em aquilo que representa o seu nome, pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo que operou tudo para nós. Agora, quando nós chegamos a Deus, a nós nos custa logo acreditar e assimilar esta verdade que nos liberta. Por quê? Porque lidamos com a rejeição das pessoas, não é? Antes de chegar a Deus e depois. E normalmente nós lidamos com esta rejeição das pessoas quando nós não fazemos aquilo que elas querem, elas nos rejeitam. Ou então quando fazemos, mas não fazemos da maneira que elas querem, nós continuamente lidamos com rejeição. E Deus nos ama, independentemente se cometemos erros na caminhada com Ele. Isto é algo que nos faz confusão, porque nós estamos habituados a isso, porque a nossa alma está ferida com a rejeição. Isso de sermos aceitos ao depositarmos fé no nome de Jesus e não pelas nossas obras, não por aquilo que fazemos só porque sim, nos faz muita confusão no princípio. E às vezes não é só no princípio, mas às vezes aquilo vem para nos, de alguma maneira, assombrar e continuar a pensar dessa maneira. Por quê? Porque o padrão que nós recebemos desde sempre é que temos de merecer o amor, é que temos de ganhar a aceitação através de qualquer coisa que tenhamos de fazer. Então, a visão do mundo lá fora nos passa a ideia de que se tu não fazes as coisas que eles querem, ou na maneira em como eles querem, serás rejeitado e posto de parte, não é? Como alguém que não tem valor, alguém que não presta. E todos nós já recebemos alguma vez essa mensagem. Todos nós já tivemos nessa situação em que fomos alvo de rejeição e recebemos mensagens em como tu não és bom, ou tu não és bom o suficiente, ou eu não te amo, ou eu não te quero perto de mim, não é? Agora, nós precisamos de ser sarados dos efeitos da rejeição dos outros. A nossa alma tem de ser purificada, sarada e santificada dos efeitos da rejeição.
A rejeição começa normalmente por uma semente, irmãos. E as sementes foram semeadas no nosso coração. E normalmente quando a semente é depositada no solo, o solo não fala, não diz que está lá uma semente, não é? E nem sequer nós apercebemos que está lá uma semente. Onde está um campo semeado, nós temos que ter muito cuidado, porque nem sabemos muito bem se lá está a crescer alguma coisa. Nos é dito, não podem pisar aí, porque já foi semeado, mas nós não vemos, está lá, não é? E ela está a crescer, ela está a desenvolver-se e ela vai brotar em um futuro, mas não se vê. Mas ela está a ter efeito já nesse solo. E mais tarde ela vai florescer e ela vai dar fruto, ok? A rejeição é como uma semente. Ela é colocada dentro do nosso coração. E por vezes, nesse momento, nós sentimos muito, ou ao contrário, podemos sentir uma grande ferida nesse momento. Mas o facto é que ela é colocada. Agora, ela vai se transformar numa árvore. E ela vai dar frutos. E ela vai invadir todas as áreas da nossa vida. E vai condicionar-nos e vai determinar os nossos pensamentos, vai determinar os nossos sentimentos e vai determinar, sobretudo, também as nossas ações. E sobre todas as coisas, a rejeição nos pode chegar a roubar a bênção de Deus na nossa vida e o seu propósito conosco. Essas sementes podem ser de muitos tipos. E eu não vou agora analisar isto, eu vou deixar isso para outro fórum e em outro momento, mas as sementes podem ser de muitos tipos, mas eu gostava só assim de enumerar algumas, porque às vezes nós temos dificuldade em identificar a semente da rejeição. Por exemplo, tu teres sido nascido de uma gravidez indesejada, ou de um aborto desejado e tentado, uma criança que é nascida como uma deficiência, ou com problemas físicos. Às vezes, as comparações feitas pelos pais entre os irmãos, não é? Comparando os irmãos. A simples adopção também pode ser uma semente de rejeição. O abandono, o distanciamento emocional entre pais e filhos durante o crescimento, o facto do pai e a mãe não se envolverem emocionalmente com a criança, a morte de um ou de ambos os pais, abuso físico, verbal, sexual, emocional, privação do amor, pais com problemas mentais, em que a criança se sente abandonada completamente à sua sorte, ser vítima das circunstâncias, incluindo, por exemplo, enfermidades crônicas, algo que as pessoas rejeitam, rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade, divórcio, tantas coisas que podem ser sementes de rejeição no nosso coração. E muitas delas foram semeadas antes de conhecer a Deus e tiveram os seus efeitos, e alguns deles duram até hoje. Por isso, nesta hora, Deus nos está a chamar a que nós façamos um autoexame e que nós vejamos se há alguma semente que está lá, se algo já frutificou e se, infelizmente, pode ter sido que tenha invadido todas as áreas da tua vida e que te estejam a amarrar, a impedir-te de ver as coisas como Deus as vê. Então, o resultado disto tudo pode ser variado conforme também o temperamento e o caráter de cada um. Há temperamentos diferentes, não é? Então, cada temperamento vai canalizar essa rejeição de uma maneira diferente. Não sei como é contigo, mas eu penso que o Espírito Santo vai te falar com certeza e vai te levar ainda mais além do que aquilo que eu consiga dizer. Os efeitos da rejeição são muitos, e eu diria que o comum a todas as pessoas, e o primeiro é precisamente a falta de percepção ou a percepção distorcida das situações que nos rodeiam. Nós vamos interpretar as coisas desde o sentimento de rejeição. E a imensa maioria das vezes nós vamos interpretar mal, vamos interpretar gestos e ações das pessoas como que nos estão a rejeitar e não estão nada nem aí para fazer isso, mas nós conseguimos ver rejeição em todo lado, ok? Outro efeito é a amargura. Uma pessoa vive em amargura quando se sente rejeitada. Um outro efeito naqueles temperamentos mais ativos, não é? É a rebelião, que te podem levar a fazer
votos secretos contigo mesmo, e esses votos produzirem bloqueios, aquela famosa frase de nunca mais vou confiar em ninguém, nunca mais me vou entregar a alguém, nunca mais eu vou pedir nada a ninguém, nunca mais eu vou pedir um favor a alguém. São votos que nós fazemos muitas vezes no silêncio do nosso coração e que nós pensamos que não têm importância e até esquecemos, mas eles vão produzir bloqueios na nossa vida. Porque são votos feitos. Daí a palavra de Deus também falar de nós não fazermos votos à pressa, não é? E de qualquer maneira, eles nos podem levar até colocar muros no relacionamento com as pessoas. Outro efeito é a defesa verbal. Às vezes passamos a vida a argumentar e a tentar convencer os outros de que estamos certos, não é? Em vez de deixar que seja a nossa vida que fale mais alto. Outros optam pelo fingimento. Não me doeu, não é? Como aquelas crianças quando nós lhe damos um bom açoite e eles viram-se para nós e nos dizem, não me doeu, mas está a arder, não é? E nós somos às vezes assim. Quando levamos com a rejeição de alguém por causa do nosso orgulho, também nos tentamos proteger e dizer, não doeu, não me afetou, mas estás afetado, estás afetada, porque ninguém pode dizer que não se afeta com a falta de amor. Todos nós gostamos de ser amados. A autopiedade, a pena de si próprio e também o perfeccionismo. Muitas vezes a rejeição leva ao perfeccionismo e eu termino por fazer tudo tão bem, tão certo, para tentar comprar a aceitação dos outros. Se eu fizer tudo bem feito, eu não vou dar razão a ninguém para que me rejeite. Então tentamos comprar a aceitação dos outros dessa maneira, inconscientemente, não é? Agora, a pergunta que se coloca é esta. Se a rejeição, o facto de nós sermos rejeitados é tão mau e tem consequências tão determinantes para nós, por que é que Deus permite que isso me aconteça? Por que é que Deus permite que eu viva uma situação destas? Por que é que Deus até permite isto depois de ter sido crente? Uma rejeição em relacionamentos com pessoas à minha volta, ou até dentro da própria igreja. Por que Deus permite isto? Não é? Eu te quero dizer alguma coisa. Satanás usa a rejeição para tentar destruir o ser humano. Mas Deus consegue usá-la para ajudar-nos a descobrir o seu propósito com a nossa vida. Quando estava a pesquisar sobre este assunto, há um pastor, o pastor Tox, da Lakewood, que ele afirma algo muito curioso. Afirma que a rejeição é um agente diabólico para magoar as nossas almas, mas que Deus consegue transformá-la num dos seus agentes secretos, para que descubramos o propósito de Deus na nossa vida. Ou seja, aquilo que o inimigo planeja, desenha para te destruir e derrubar, Deus pode usá-lo para te redesenhar e para te redirecionar. Lembra-te de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas ajudam para bem, conjuntamente, àqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós amamos a Deus, nós somos chamados segundo o seu propósito, a santificação, a imagem do Filho. Então, mesmo a rejeição que tu tenhas vivido, que eu tenha vivido na minha vida, Deus vai usar para o nosso bem. Agora, o facto de tu cumprires a sua vontade, o propósito de Deus, tem a ver em como tu e eu respondemos e reagimos perante a rejeição. E eu queria ir rapidamente para uma personagem da Bíblia que veio à minha mente, o Espírito Santo trouxe enquanto pensava nesta mensagem. Vamos lá já rapidamente para ver um pouco a vida de Jefté, em Juízes 11, 1-28. E vamos analisar pouquinho a pouco, tá bem? Jefté, ele foi um juiz. E como todos sabem, a época dos juízes em Israel foi uma época de escuridão espiritual, de confusão, onde a frase que dá um moto para o livro está no livro anterior, não é? E nós vemos que as pessoas não tinham orientação, cada um fazia o que achava bem,
ok? E o povo teve aquele ciclo de virar-se para Deus, afastar-se de Deus, virar-se para Deus, e cada vez que eles se afastavam de Deus, um povo estrangeiro vinha e os oprimia, e Deus, depois de ouvir o clamor deles, levantava um juiz para os libertar. E nesta ocasião nós temos a Jefté. Jefté, diz a Bíblia no versículo 1 do capítulo 11, era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade, o pai dele, gerara a Jefté. Jefté, trata-se aqui de o próprio nome de Jefté tem várias interpretações, mas as interpretações deste nome giram em torno a capacidade que Deus tem de abrir possibilidades ao homem. Coisa tremenda, não é? A capacidade que Deus tem de abrir caminho, possibilidades aos homens. Tanto em questões materiais, objetivas, quanto no caminho espiritual da fé. Isto é o significado do nome Jefté. Ele vivia em Gileade, era da tribo de Gad, e era um homem valoroso. Mas vejam lá o que a palavra diz. Porém, nas escrituras nos revela que havia algo que lhe causava um handicap, digamos assim, no meio social onde ele vivia. Que acontecia? Que ele foi fruto da união do seu pai com uma prostituta. O seu pai tinha mulher e mais tarde filhos, não é? Mas também tinha tido um caso com uma mulher prostituta cananeia. E isto aparentemente aos olhos da sociedade parece que o desqualificaria da sua pureza de linhagem, não é? Do seu valor, lhe traria algum sentido de indignidade, ok? Diz a palavra, continuamos a ler, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté, e lhe disseram, não heredarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos, e habitou na terra de Tob, e homens levianos se ajuntaram a Jefté, e saíam com ele. Saíam e entravam, significa que lidavam com eles, viviam com eles, não é? O primeiro ponto que eu quero ver aqui em Jefté é que a primeira semente de rejeição na vida de Jefté veio em uma idade de inexperiência, ok? Quando Gileade, o seu pai, morreu, até lá ele estava protegido. Mas quando Gileade, o seu pai, morreu, Jefté tinha 17 anos. É assim que se pensa. E era um jovem sem muita sabedoria, sem muita experiência. E os seus irmãos se disso e o expulsaram de casa. E ele terminou por fugir até Tob. Ele era o filho primogênito, irmãos. E isso lhe dava o direito de ter duas partes na herança deixada por seu pai. Mas ele, perante aquela rejeição tão dolorosa, decidiu fugir. Mesmo naquela terra sem lei, não vamos ter aqui uma situação ilegal de desheredação, porque os irmãos de Jefté o expulsaram, dizendo, não heredarás porque és filho de outra mulher. E nós, no direito moderno, nós sabemos que tanto o filho nascido no âmbito do casamento como fora, têm ambos o direito a receber a herança. Mas é curioso que já naquela altura, através da lei de Moisés, e se os irmãos querem espreitar em Deuteronômio 21, 15 e 17, vocês vão encontrar esse princípio. Portanto, Jefté tinha direito, não é? Jefté tinha direito, mas eles acharam que o seu irmão primogênito não teria direito e quiseram roubar a parte dele. Agora, repara, ele é rejeitado, é injustiçado e termina por ser expulso da sua própria casa. A rejeição vem para tentar roubar a tua bênção. Ou seja, os irmãos quiseram afastar da bênção, impedindo de fazer parte
do projeto e da bênção daquela tribo que lhe pertencia por direito. Agora, qual era a bênção que recaía sobre a tribo de Gad, onde ele estava inserido? Gad, se os irmãos estão lembrados, foi o 7º filho de Jacó, fruto de Jacó com a serva de Lia. Lembram-se, Raquel e Lia estavam sempre em competição. Raquel não podia ter filhos, Lia podia ter filhos. E houve uma corrida a ver quem é que delas tinha mais filhos com Jacó, não é? Lia era uma pessoa rejeitada, sentia-se rejeitada. Jacó teve de se casar com ela porque Labão e a cultura daquela época obrigaram. Mas realmente a esposa que ela amava era Raquel. E Lia sempre lutava para poder dar filhos, pensando que ia ganhar o amor do seu marido, não é? Mas o que nós encontramos aqui é que Gad, quando ele nasce, e nós podemos ler em Gênesis 30, 11, ela lhe vai dar um nome a esse filho, e o nome é Vem aí uma turba. A gente, se vamos observar esse nome, é engraçado, né? Permita-me a expressão, vem aí uma turba, como dizendo, quem vem aí é alguém que tem um espírito de valor, empreendedor, de alguém que tem uma força, que é dinâmico, não é? Então, nós lemos há bocadinho que Jefté era um homem valente, era alguém que tinha aparentemente esse temperamento, essa maneira de ser, alguém ativo, alguém valente, alguém que tomava proativo, que tinha iniciativa, um líder, não é? E se nós vamos ainda mais atrás, vamos a Deuteronômio 33, 20, nós vamos ver qual foi a bênção de Moisés para a tribo de Gad. Bendito aquele que faz dilatar a Gad, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porque ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Disse, bendito é aquele que amplia os domínios de Gad. Gad fica espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor. A porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. E reparem, esta era a bênção que estava decretada sobre a vida de Jefté, sobre a tribo de Gad, a qual ele pertencia. Esta era a bênção que estava decretada sobre a sua vida. E ele conhecia. Era algo que rapidamente se passava aos filhos, a bênção que estava sobre essa tribo. Mas o que aconteceu? Naquela altura, devido à inexperiência de Jefté, os seus irmãos se aproveitaram disso e ninguém se levantou a defender. Ninguém naquela cidade de Gileade. Os anciãos da época, ninguém se levantou. Por causa do estigma social também. A sua mãe, por muito que se levantasse para o defender, pouco podia fazer. Quem iria ouvir e acreditar numa prostituta, não é verdade? Então, nós podemos dizer algo que é uma verdade muito, muito profunda. Os pecados dos pais, e neste caso o pecado de Gileade, foram as algemas do filho. Neste caso ele ficou preso também por causa disso e por causa dos efeitos do seu pecado. Mas Deus, Ele é poderoso, Ele é tremendo e Ele vai fazer algo fantástico com Jefté. E pode fazer com a tua vida e pode fazer com a minha vida, ok? Então, ele vai fugir e vai se esconder em Tob. E diz a palavra que ele se juntou a homens levianos. Nós até observamos aqui, os irmãos se lembram, algo semelhante ao que aconteceu mais tarde com David. Lembram-se? David tinha sido ungido como rei, tinha propósito de Deus na sua vida e ele teve de fugir de Saul, porque Saul queria matá-lo. E ele encontrou homens que estavam postos de lado pela sociedade, assassinos, ladrões, salteadores,
e ele juntou um exército com eles. Os valentes de Davi, não é verdade? Então ele foi para Tob e ali foi ter com esses homens. Alguém disse que como toda tropa tem o perfil do seu líder, assim esses homens também mudaram a sua personalidade e adquiriram respeito, sendo eles liderados por Jefté. Durante o tempo que ele esteve em Tob, ele desenvolveu a sua capacidade de liderança de maneira fantástica. E todos os princípios que ele tinha absorvido do Deus de Israel durante aqueles 17 anos na sua casa, ele foi passando para aqueles homens. E aqueles homens tornaram-se um exército fiel a Jefté, passando a serem homens que tiveram grandes conquistas e ganharam fama naquele lugar. A sua fama correu de serem alguém poderoso, alguém organizado e, sobretudo, a capacidade de liderança de Jefté, algo que ele foi desenvolvendo. Então, o teu lugar de fuga pode preparar-te para o cumprimento do propósito de Deus. Olha a profundidade disto. Às vezes tu podes estar a fugir por causa de uma rejeição que tu tens sentido na tua vida, mas o lugar onde tu estás a fugir pode ser o lugar onde Deus te está a preparar para aquilo que Ele tem no futuro para ti. Então, sem saber, ele estava a ser preparado para um futuro onde Deus lhe iria devolver ao lugar da bênção que os seus irmãos lhe tentaram roubar. Agora voltando para o versículo 3. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: vem, sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Repara, os anciãos de Gileade foram ter com ele. Estavam a dar-lhe a possibilidade de ele se tornar ou de exercer o papel principal em uma batalha e de colocá-lo como líder dessa tribo, desse povo. Então, os amonitas, nessa altura, entraram em guerra contra os israelitas, como já vimos. E eles, os israelitas não tinham nenhum homem com essas qualificações que tinha Jefté. Um homem valoroso, guerreiro. Diz o historiador Flávio Josefo que quando os anciãos de Israel suplicaram a Jefté que lutasse por eles, de início ele se recusou. Nós vamos ler, não é? Mas quando ele fora expulso por quê? Porque ele for expulso pelos seus irmãos da sua própria casa. E ninguém o ajudou naquela altura. Ok? Esta foi a oportunidade, neste momento, que Jefté tinha de se vingar. E de fazer justiça pela sua mão. Agora, eu vos pergunto aqui uma coisa. Como é possível? Por que não foram os irmãos de Jefté que assumiram esse papel? Eles estavam debaixo da mesma bênção que ele. Por que é que os irmãos não assumiram esse papel? Tinham o mesmo pai, que tinha sido um exemplo, segundo registros também, de um guerreiro corajoso. Então por que é que eles não exerceram esse papel? Por que é que os anciãos, entre os quais estavam incluídos eles, não foram buscar os irmãos de Jefté? Por quê? E eu me faz lembrar, neste momento, quando estou a meditar sobre isto, me fez lembrar a expressão de que, qual era a preocupação dos irmãos de Jefté quando falaram com ele? Não terás parte na herança, não heredarás. Onde é que estava o coração dos irmãos de Jefté? Com certeza que não estava na herança de uma bênção espiritual e daquilo que Deus tinha para eles, no sentido de direção como líderes de povo, guerreiros, conquistadores. Não. O coração deles estava na bênção material, ou seja, eles estavam pensando no dinheiro, nos bens materiais. Isso os desqualificava. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Jefté não tinha o seu tesouro nas coisas materiais. E nós vamos ver mais à frente como ele vai responder ao rei dos Amonitas. Ele sabia quem era e ele sabia onde estava a sua maior riqueza. E tinha a ver com fé
no Deus de Israel. Tinha a ver com bênção, com promessas no Deus de Israel. Então, o coração dos irmãos de Jefté estava no dinheiro. Isso os tornava, digamos assim, incapazes de assumir a liderança, não é? Então, ele vai ter que receber os anciãos de Gileade, entre os quais estariam os seus próprios irmãos, não é? Muito provavelmente, e todos eles tiveram que engolir o seu orgulho naquela altura, por causa de pedir ajuda a Jefté. Ora, vamos lá seguir no texto. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estavas em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté diz aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E agora vamos fazer uma pausa. Jefté aceitou esse desafio e disse: se o Senhor estiver comigo. Ele sabia onde estava a sua bênção, ele sabia onde estava o seu poder. Não era só o seu treino, mas ele sabia que a capacidade também viria de Deus e a vitória também viria de Deus. Jefté aceita, foi humilde, não se vingou da rejeição e, como consequência disso, foi reconduzido ao propósito de Deus. Jefté podia ter se negado a assumir a libertação do seu povo. E tu também podes estar a negar o que Deus quer contigo, só por causa da rejeição na tua alma que ainda está por sarar. Muitos de nós, irmãos, podemos negar porque não nos submetemos ao processo de santificação e cura da nossa alma. Como é que está o teu coração nesta manhã? Como é que ele está a reagir ao processo de santificação da tua alma? Então, nós encontramos a ele com esta atitude tremenda, fantástica, que fez toda a diferença. E ele foi posto por chefe e príncipe sobre Gileade. Pelos irmãos e perante todo o povo. E reparem, isto aconteceu em Mispá. Mispá é uma cidade situada no monte mais elevado da vizinhança. Depois vai se tornar em um lugar onde aconteceram coisas muito importantes. Os irmãos podem também ver isso. Acima da planície de Gibeá. Servia bem como ponto de observação em tempos de guerra, por estar numa posição elevada na cordilheira central da Palestina. Possivelmente se via lá terras e terras e terras, lembrando a bênção de Deus, as promessas de Deus sobre a terra. E foi aqui, neste lugar, que ele proferiu as suas palavras de compromisso com Deus e com o povo. Juramento de fidelidade e assumir a missão como líder para entrar em guerra contra os amonitas. Mispá significa uma torre de vigia ou um local elevado, de onde, alerta irmão, de onde se pode enxergar ao longe e com boa abertura. Agora reparem mais neste detalhe. O termo não implica em uma torre literalmente construída pelos homens, ok? Mas o importante é que é marcado, o termo o significado é a visibilidade que é oferecida nesse local, entende? Não é a construção em si, mas é a visibilidade que tu tens desde esse lugar. Quando ele se humilhou, perdoou e reconheceu que a rejeição foi um agente secreto de Deus para o conduzir ao propósito para a sua vida, foi um momento em que a sua visão também abriu ainda mais.
qual seria a visão daquele lugar? Tremenda, não é? Podia ver muito mais além do lugar onde ele estava fisicamente. Lembra-me José, sabem? Também, quando ele diz a seus irmãos, aquilo que vocês pensaram no meu mal, tornou-se em bem para salvar muitas vidas, não é? Então, quando nós humilhamos, perdoamos e nos deixamos conduzir ao lugar em que Deus nos quer, Deus vai abrir a nossa visão, irmãos. Por isso, o processo de santificação também nos traz mais visão de Deus para a nossa vida. Vamos ver mais além. Vamos levantar o nosso olhar e vamos ver além da mágoa, além dos efeitos da mágoa. Nós vamos ver mais além aquilo que Ele quer para nós. Quando nós temos essa mesma atitude perante a rejeição que possamos ter tido, sofrido, nós receberemos uma visão aberta. Nós precisamos de uma visão mais aberta sobre a vida e sobre o propósito de Deus. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnom até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora em paz. Reparem, Jefté agora está perante alguém que acha que Israel lhe tirou o que era dele. Isto é um bocadinho a repetição da cena de quando ele tinha 17 anos, não é? Alguém que acha que lhe estão a tirar algo que lhe pertencia a ele. Faz lembrar a postura dos seus irmãos, que acharam que ele iria tirar a herança. Eles achavam-se no direito de ficar com tudo. Naquela altura da sua juventude, ele não sabia quem era, mas agora sim. Agora não vai fugir perante a rejeição do rei de Amon, mas vai enfrentar e declarar as suas convicções e vai responder: Israel não tomou. Ou seja, estás a dizer que isso é teu, mas não é teu, porque alguém superior a ti deu a Israel. E eu sei, e eu tenho convicção naquilo que eu creio. Quando nós somos sarados da rejeição, conseguimos identificar corretamente a nossa posição. E aqui nós vemos, desde o versículo 14 até o 26, todo o desenvolver da discussão. E no 27, reparem, irmãos, no versículo 27, não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, disse Jefté. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté enviou. Nós vamos ver mais à frente, vamos ver que a luta se travou e no versículo 32, assim Jefté passou aos filhos de Amon e a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão e os feriu com grande mortandade. E assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Reparem, Jefté tinha a convicção de que a terra tinha sido dada por Deus ao povo de Israel. E o que é que ele veio fazer? Perante as palavras de rejeição do rei dos Amonitas, ele não fugiu, ele não se defendeu. A semelhança do que 1 de Pedro nos diz, 1 de Pedro 2,23, que Jesus fez quando foi ultrajado, diz que ele foi maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Foi isto que Jefté fez nesta hora. Entregou-se ao Senhor, o Senhor que julgue entre ti e mim. O Senhor vai dizer o que é que vai acontecer. As primeiras palavras foram ditas por familiares numa tenra idade e tiveram um efeito muito destrutivo, com certeza, na vida de Jefté. Doloroso, diria assim, eu diria mais, não é? Só que agora ele estava perante um rei de uma nação muito poderosa
que se nós olharmos bem até é alguém mais importante que os próprios irmãos, mais poderosos que os próprios irmãos, não é? Mas agora ele estava preparado e ele soube responder da maneira certa e soube entregar a causa a Deus. Ele tinha convicção objetiva, não condicionada pela sua inexperiência nem pelo sentimento de rejeição. E entregou o julgamento dessa causa. Agora, deixando um pouco de lado a Jefté, se alguém, irmãos queridos, se alguém foi rejeitado injustamente, se alguém foi posto de lado injustamente, se alguém foi magoado injustamente, foi o nosso amado Jesus Cristo. É nele e por ele que nós somos hoje agradáveis ao Pai. Jesus diz em Isaías 53:3 que ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens. Um homem de sofrimentos e dores e que sabe o que é padecer e adoecer. Nós não temos um sumo sacerdote, nós não temos um advogado que não sabe o que é padecer e ser rejeitado. Nós não podemos dizer a Jesus, tu não sabes o que eu passei. Ele sabe. E foi mais rejeitado do que tu. E mais injustamente do que tu. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Não tínhamos qualquer estima por ele. Jesus sofreu isto. Mas o Salmo 118:22, profeticamente ele disse, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. O salmista já estava a profetizar que essa rejeição iria ser transformada e reconduzida à pedra angular. Mateus 21:42, sendo o próprio Jesus a falar, disse, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular? E estava a citar o Salmo. Pelo que o Senhor, e diz a continuação, pelo Senhor foi feito isto. Isso é maravilhoso aos nossos olhos? Não é maravilhoso? Ou seja, esse facto de apanhar na rejeição e transformar numa pedra angular, é Deus que faz. Foi feito pelo Senhor. E Ele quer fazer isso em nós. Ele quer fazer isso em nós. Aquilo que o inimigo, e não só o inimigo, o pecado dos outros também, evidentemente manipulados pelo inimigo, mas também por vontade própria, porque às vezes nós associamos tudo a Satanás, não é? Mas nós às vezes, o ser humano é orgulhoso, o ser humano procura o seu interesse, e muitas vezes isso leva a rejeitar os outros. Esse pecado, essa rejeição dos outros para a tua vida, para a minha, Deus quer transformar como instrumento para nos tornar pedra angular. Coisa tremenda, não é? Tremenda. Reparem, os edificadores, os que deviam de construir nas nossas vidas, os expertos em edificar, naquela altura, referindo-se aos religiosos da época, não é? Rejeitaram Jesus. Quem são os edificadores na nossa vida? Os edificadores na nossa vida são os nossos familiares, basicamente, os nossos pais, as pessoas que têm alguma autoridade sobre nós, os relacionamentos de amizade que escolhemos como para que também edifiquem a nossa vida. Não sei qual foi o edificador, não sei qual foi a pessoa na tua vida que te rejeitou, mas Deus tem o poder de te fazer pedra útil no propósito de construção que Ele tem para ti. Diz o Salmo 144:12. É porque alguém pode dizer, irmã Ana, isso de pedra angular é só para Jesus. É claro que nós sabemos que a pedra angular que aqui se tratava tem a ver com igreja, não é? Nós não somos a pedra angular da igreja, evidentemente. Mas reparem, o sentido que as Escrituras têm neste salmo que nós vamos ler é que é uma peça importante. A pedra angular é uma peça importante. É a peça mais importante de um edifício naquela altura. Então, Salmo 144:12 diz, sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como as de palácio. Que as nossas vidas, irmãos, as vidas dos nossos filhos,
as vidas das pessoas que nós tocamos possam ser pedras angulares. 1 de Pedro 2,6 diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crer não será confundido. Se nós cremos em Jesus, se nós aceitamos que através de Jesus nós somos agradáveis a Deus e que só isso nos pode satisfazer e tornar completamente felizes, acreditar na obra de Jesus, acreditar na dignidade que Ele nos dá e que Ele nos apresenta diante do Pai, não é? Se nós cremos, não seremos confundidos com aquilo que os outros dizem que nós somos, mas vamos colocar fé. Reparem que Jefté passou de rejeitado a pedra angular em um projeto de conquista tremendo e de liderança. E mais tarde, nós vamos ver ele aparecer na galeria dos heróis da fé. Em Hebreus 11, 32, 34, diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé, só na fé, crendo em aquilo que Deus diz que tu és, é que tu podes avançar e ficar sarado da rejeição, passando pela porta do perdão. Perdão às pessoas que te rejeitaram. Perdão às pessoas que causaram essa mágoa. Fé, esperança e amor é o que nós temos para nos defender contra ou para ser sarados da ferida da rejeição. Às vezes, meus irmãos, muito brevemente, algo que irei desenvolver em outro lugar ou em outro momento, às vezes Deus vai permitir a rejeição na tua vida com várias finalidades. Eu gostava que tu meditasses, eu vou dizer muito rapidamente. Às vezes vai usar isso para te inspirar, para tu partires para outro projeto, para outra iniciativa. Às vezes Ele vai usar a rejeição dos outros na tua vida para te livrar de um perigo, para te livrar de um mal pior. Às vezes Ele vai permitir a rejeição na tua vida e vai transformar para te preparares para aquilo que Deus tem para ti. Às vezes vai te promover através de uma experiência de rejeição. Pode te proteger. Às vezes vai ter providencial de algo que tu precisas através da rejeição recebida por alguém. E muitas vezes nos vai redirecionar. Porque às vezes nós insistimos que é por aí e sofremos uma rejeição e não percebemos que Deus está a permitir isso para te redirecionar. Portanto, vamos ver a rejeição na nossa vida como um agente, digamos assim, secreto de Deus. Vamos deixar que a nossa alma seja santificada, purificada, sarada dos efeitos dessa rejeição. E vamos lá até um mispá e vamos receber a visão de Deus para nós. Vamos assumir um compromisso. Vamos esquecer e vamos olhar para a frente, para a conquista que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Que o Senhor vos abençoe.